Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 13 de março de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia em Goiás tem nesta quinta-feira tempo encoberto pela manhã e sol entre nuvens à tarde, com os termômetros registrando mínima de 25 e máxima de 37 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 25%. Barão de Melgaço, no Mato Grosso. Comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 40%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 100% a 50%. Santo Amaro, na Bahia, festeja aniversário com tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 25 e 30 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Santo Antônio do Içá, no Amazonas, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 32 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. A cidade de Carapebus, no Rio de Janeiro, celebra aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 100% a 40%. Região Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 19 e máxima de 24 graus. A umidade do ar é de 100 a 65%. Florianópolis, em Santa Catarina, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 13 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. Na manhã de quarta-feira, 12 de março de 2025, uma bomba caseira explodiu no Terminal Pinheiros, localizado na zona oeste de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 5h30, quando 2 homens deixaram 2 sacolas na plataforma de ônibus. Uma delas continha o artefato que detonou, espalhando panfletos com mensagens políticas. Felizmente, não houve feridos e os danos materiais foram mínimos. As autoridades isolaram a área e acionaram o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, que desativou o segundo artefato encontrado no local. Imagens de câmeras de segurança mostraram os suspeitos usando máscaras e capuzes ao abandonar as sacolas. A polícia está analisando essas gravações para identificar os responsáveis e investigar as motivações por trás do ataque. Repórter Brasil News. O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu na quarta-feira, 12 de março de 2025, com Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, para discutir as estratégias do partido visando as eleições de 2026. Quando 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa. Este encontro marca a retomada do diálogo entre ambos, após a liberação de Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Durante a reunião, Bolsonaro ressaltou a necessidade de afunilar as candidaturas do PL ao Senado, mencionando que, em diversos estados, há um número excessivo de postulantes. Ele destacou que o critério principal para a escolha dos candidatos será a posse de mandato vigente, embora outros fatores também sejam considerados. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Em evento recente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou a gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacando seu comprometimento e competência à frente da pasta econômica. No entanto, Lula observou que Haddad nem sempre é o mais feliz em suas declarações públicas, sugerindo que o ministro poderia adotar uma postura mais carismática ao se comunicar. Lula enfatizou a importância de uma comunicação eficaz por parte dos membros do governo, ressaltando que a maneira como as mensagens são transmitidas pode influenciar a percepção pública e a confiança nas políticas implementadas. Ele incentivou Haddad a aprimorar sua abordagem ao se expressar, buscando um equilíbrio entre conteúdo técnico e uma apresentação mais cativante. Repórter Brasil News. Em 12 de março de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implementou tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio, afetando países como Canadá, México e Brasil. Essa medida visa proteger os produtores norte-americanos desses metais, mas gera preocupações sobre o aumento de custos em setores como construção civil e indústria automobilística, além de possíveis elevações nos preços ao consumidor. A decisão provocou reações internacionais significativas. A União Europeia e o Canadá anunciaram tarifas de retaliação sobre produtos norte-americanos, intensificando as tensões comerciais. Economistas alertam que essas medidas podem resultar em preços mais altos, perda de empregos e alianças internacionais fragilizadas. Embora as indústrias de aço e alumínio dos Estados Unidos possam se beneficiar, o setor manufatureiro mais amplo pode sofrer perdas significativas. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Na manhã da quarta-feira, 12 de março de 2025, a Polícia Civil do Ceará deflagrou a Operação Strike, visando combater ataques de grupos criminosos a empresas provedoras de internet no estado. Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão em Fortaleza.
Caucaia, Horizonte e São Gonçalo do Amarante. As autoridades apreenderam armas, munições e equipamentos eletrônicos utilizados nas ações criminosas. Os ataques, que vinham ocorrendo desde fevereiro, incluíam incêndios de veículos, destruição de cabos e disparos contra fachadas de empresas que se recusavam a pagar taxas exigidas pelos criminosos. Tais ações afetaram a prestação de serviços de internet em diversas regiões, levando algumas empresas a suspenderem temporariamente suas atividades por questões de segurança. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. A inflação oficial do país registrou em fevereiro a maior taxa para o mês dos últimos 22 anos. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 1,31%. muito acima da taxa de janeiro de 0,16%. Os grupos habitação, pressionado pelo reajuste de 16,8% na tarifa de energia elétrica residencial, por causa do fim do bônus de Itaipu, e educação, com o aumento das mensalidades escolares, foram os maiores responsáveis pela alta da inflação de fevereiro. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas também subiu, puxado pelo aumento nos preços dos ovos de galinha e do café. Já no grupo Transportes, o que mais pesou foi a alta dos combustíveis e o reajuste das passagens de ônibus urbanos. A correção da bandeirada dos táxis também ajudou. Juntos, estes 4 grupos contribuem com 92% da composição do IPCA. Ainda segundo o IBGE, todos os outros 5 grupos que compõem o índice seguiram a tendência de alta, com variações positivas. Com o resultado de fevereiro, a inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a 5,06%, acima da taxa de 4,56% registrada nos 12 meses imediatamente anteriores. Já a inflação para as famílias que vivem com até 5 salários mínimos por mês, medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficou em 1,48%. Em janeiro, a taxa foi nula. A inflação de fevereiro para os mais pobres também foi a mais alta para o mês desde 2003. E nos últimos 12 meses alcançou 4,87%, acima dos 4,17% observados nos 12 meses anteriores. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte.
A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quinta-feira, 13 de março de 2025, está entrando no ar mais um Info News, com as últimas notícias do Brasil e do mundo.
O carnaval mal acabou e o comércio já está de olho na próxima grande data, a Páscoa, que esse ano cai no dia 20 de abril. Mas a pergunta que não quer calar: os preços dos ovos de chocolate vão subir? A expectativa é de um crescimento mais moderado nas vendas, principalmente por causa da alta no preço do cacau. Em 2024, o aumento acumulado chegou a 189%, com picos de 300%. Apesar disso, a indústria tenta segurar os repasses e aposta em produtos variados, desde os tradicionais ovos de supermercado até opções artesanais e personalizadas. Ou seja, os chocolates podem ficar mais caros, mas o mercado já está se movimentando para garantir que ninguém fique sem seu doce favorito na Páscoa. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte nesta quinta-feira. Eu sou Kleber Salles. Hoje é 13 de março de 2025 e a polêmica sobre o gramado sintético no futebol brasileiro ganhou um novo capítulo com as declarações contundentes de Leila Pereira. A presidente do Palmeiras criticou o movimento liderado por Neymar Júnior contra os campos artificiais, afirmando que os jogadores que reclamam são mais velhos e já deveriam ter parado de jogar futebol. Eita, foi curta e grossa, viu? Durante a reunião do Conselho Técnico da CBF, Leila defendeu a tecnologia, argumentando que é melhor ter um gramado sintético de qualidade do que lidar com campos naturais mal cuidados. Seu posicionamento gerou reações imediatas, já que diversos atletas alegam que o piso artificial aumenta o risco de lesões. O movimento contrário à grama sintética, apoiado por Lucas Moura, Thiago Silva, Felipe Coutinho e Gabigol, sustenta que futebol é natural, não sintético. A CBF, por sua vez, evitou uma decisão imediata e anunciou a realização de estudos para avaliar o impacto do gramado sintético na performance e na saúde dos jogadores. Enquanto isso, estádios como Allianz Parque, Newton Santos e Liga Arena seguem utilizando o material e o Atlético Mineiro cogita aderir à tecnologia. Com o embate entre atletas e dirigentes, a discussão sobre o futuro dos gramados brasileiros está longe de acabar, viu? Eita, nós! Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias do esporte. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Ótima quinta-feira para você, hoje 13 de março de 2025, eu sou o Kleber Salles, este é o Hora do Consumidor. Vamos falar de garantia estendida e cobrança indevida. Pois é, o Rafael Santos, de São Paulo, ele diz que quando comprou uma televisão, cobraram uma garantia estendida sem avisá-lo, viu? E ele pergunta se isso é permitido. Olha, Rafael, de acordo com o artigo 39 do CDC, a venda de produtos ou serviços não solicitados é abusiva, viu? Você pode exigir o estorno da cobrança, tá bom? Fica aí a dica. Eu sou Kleber Salles e você tem sempre dicas interessantes aqui no Hora do Consumidor. A qualquer momento tem mais. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E não é novidade para ninguém que consumir açúcar em grande quantidade por um longo período faz mal à saúde, meu povo. E agora mais um motivo para maneirar ou mesmo evitar bebidas prontas com alto teor de açúcar. Uma análise científica reunindo dados de mais de 120 mil pessoas concluiu que a ingestão frequente está relacionada a uma maior incidência de câncer coloretal. Ai, 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 hein, gente? O trabalho conduzido pela Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, não indica só maior ocorrência da doença, mas também maior mortalidade associada a ela neste contexto.
contexto. Outro estudo que acompanhou um grupo de mulheres por 24 anos detectou que o consumo corriqueiro dessas bebidas na adolescência aumenta a probabilidade de o problema surgir na vida adulta. Açúcar demais azeda o corpo. Isso mesmo, o excesso de açúcar está implicado em várias questões de saúde. Por exemplo, no cérebro, bebidas e alimentos açucarados mexem com o centro cerebral do prazer. E aí você sempre quer um pouco mais. Também pode influenciar na boca. O alto consumo de açúcar sem uma higiene dental adequada está por trás de cáries e doenças na gengiva. Isso aí a gente sabe desde criança, mas a gente finge que não, né? Vai passando, deixa passar. Também pode afetar o coração. Quem abusa de açúcar e afins está mais sujeito a entupimentos pelas artérias e problemas cardiovasculares. Prejudica a sua pele, hein? Se não sabia, agora é a hora. Pesquisas associam o abuso no açúcar a mais oleosidade na pele, acne e também o aparecimento precoce de rugas. E afeta também os rins. Sabe-se que o açúcar demais na circulação, algo comum no diabetes, pode provocar um colapso renal. E pâncreas também afeta. Quanto mais açúcar se ingere, mais insulina o pâncreas produz. Mas há um limite, hein? E o órgão sofre até vir o diabetes. Tá aí, gente. A alimentação tem que ser saudável, tudo com moderação. Fica a dica de hoje, inclusive aí falando do açúcar. Beijo pra todo mundo, saúde pra todos nós. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. 1 em cada 3 pessoas no mundo está exposta a terremotos e a ciência ainda busca entender o que realmente desencadeia esses tremores. Um novo estudo da Universidade de Tsukuba, no Japão, sugere um fator curioso. O calor do Sol pode influenciar a atividade sísmica. Os pesquisadores analisaram dados de terremotos junto com registros de atividade solar e temperatura da Terra. O resultado, as previsões se tornaram mais precisas, principalmente para terremotos rasos entre 0 e 70 quilômetros de profundidade. Só que isso não significa que o Sol cause terremotos. O efeito é pequeno e apenas mais uma peça do quebra-cabeça da previsão sísmica. Ainda assim, a descoberta pode ajudar a entender melhor esse fenômeno tão imprevisível. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações dentro do nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui com as últimas do esporte e com a eliminação no Paulistão, o Neymar tem apenas 14 jogos restantes em sua passagem pelo Santos antes do fim do contrato em 30 de junho. A permanência do craque ainda é incerta, já que não há sinais concretos de uma renovação. Enquanto isso, o camisa 10 se recupera de um desconforto muscular e se prepara para integrar a seleção brasileira nos duelos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. Se estiver em plena forma, Neymar poderá disputar as 12 primeiras rodadas do Brasileirão e os 2 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os próximos meses serão decisivos para definir o futuro do jogador, que ainda não deixou claro se seguirá no Peixe ou buscará novos desafios, com jogos importantes no calendário, incluindo clássicos contra São Paulo e Corinthians. A torcida santista vive a expectativa de ver Neymar brilhar novamente antes do possível adeus. Resta saber se o Santos conseguirá convencer sua maior estrela a estender o vínculo ou se a despedida acontecerá ao fim do semestre. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo.
Os casos de assédio na Justiça do Trabalho tiveram alta de 58% em 4 anos. De 2020 a 2024, o número de pedidos de indenização por dano moral por esse tipo de crime totalizou 33.050. Apenas entre 2023 e o ano passado, o aumento de novas ações foi de 35%. Elas passaram de 6.367 para 8.612. Os dados são do Monitor de Trabalho Decente da Justiça do Trabalho. Desses processos, 7 em cada 10 foram movidos por mulheres. O monitor mapeia sentenças, decisões e acórdãos na primeira e segunda instância desde junho de 2020. A Lei 10.224 de 2001 estabelece que toda conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém pode ser considerada assédio sexual no local de trabalho. Isso vale para palavras, gestos, contatos físicos ou qualquer outro meio que perturbe ou constranja a pessoa ou crie um ambiente intimidativo ou hostil. Um dos tipos muito comuns é por meio de chantagem. Isso ocorre quando o fato de a vítima aceitar ou rejeitar uma investida sexual é determinante para que o assediador tome uma decisão favorável ou não no ambiente de trabalho. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 começa na segunda-feira, dia 17 de março, e os contribuintes terão até o dia 30 de maio para acertar as contas com o leão. São pouco mais de 70 dias para a entrega. As regras para o envio do documento este ano foram detalhadas pela Receita Federal nesta quarta-feira. De acordo com o órgão, a declaração pré-preenchida, que facilita a vida do contribuinte e diminui as chances de erro, poderá ser enviada a partir de 1º de abril. No ano passado, 17.890.000 declarações, o que representou 4 em cada 10 envios, foram entregues por meio do formato pré-preenchido. Neste ano, o fisco espera receber ao todo cerca de 46.200.000 declarações e pelo menos 26.300.000 delas, mais da metade, portanto, devem ser por meio desse formato. Vale lembrar que o contribuinte é responsável pela veracidade das informações enviadas ao fisco e, por isso mesmo, quando utiliza o recurso da declaração pré-preenchida, precisa conferir todos os dados antes de entregar o documento. Este ano está obrigado a declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.704 em 2024. O valor é um pouco maior do que o limite da declaração no ano passado, que foi de R$ 30.639,90. Algumas outras circunstâncias também obrigam a declaração do documento e elas estão detalhadas no site da Receita Federal. As restituições do Imposto de Renda 2025 serão pagas em 5 lotes mensais. O primeiro será liberado no mesmo dia que termina o prazo de entrega, dia 30 de maio. Quem envia a declaração mais cedo recebe a restituição primeiro, respeitando os grupos prioritários, que são os idosos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e professores. E assim como no ano passado, quem enviar declaração pré-preenchida ou optar pelo recebimento da restituição via Pix também será priorizado. Da Rádio 2, Milena Abreu. CAD dá vitória a dentistas que aderem a Black Friday. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica determinou que o Conselho Federal de Odontologia e os conselhos regionais suspendam processos disciplinares contra os profissionais que promovem descontos na data. Aqui no Brasil, a Black Friday é realizada toda a última sexta-feira de novembro. O CAD também instaurou inquérito administrativo para apurar o que considera infrações à ordem econômica na conduta dos conselhos. As entidades terão que retirar da internet publicações que liguem a concessão de descontos em serviços odontológicos à conduta antiética. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 50 mil. Os conselhos classificam as campanhas promocionais feitas pelos dentistas
como antiéticas. Eles alegam que representam prática de mercantilização da profissão e desvalorização do atendimento ao paciente. 2 anos atrás, o CAD havia multado o Conselho Federal de Odontologia por impedir as clínicas de oferecerem descontos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Quem acompanha as notícias do dia a dia já percebeu. Basta ligar rádio, a TV ou abrir o jornal que está lá. Todo dia, um novo caso de feminicídio ou tentativa de cometer o crime. Ao que tudo indica, não é apenas impressão. A realidade é que o feminicídio aumentou no país e os números do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostram isso. De acordo com dados do painel Violência contra a Mulher, lançado nesta semana pelo órgão, foram protocolados na Justiça, no ano passado, 8.464 novos processos por feminicídio. É o maior número desde 2020, ano de início dos registros dos dados que compõem o novo painel. Naquele ano, 3.542 novos casos chegaram ao sistema judicial. O número de processos julgados também aumentou em 2024. Foram 10.991. 225% a mais do que os 3.375 processos de feminicídio julgados em 2020. As informações do painel também mostram aumento do número de medidas protetivas concedidas com base na Lei Maria da Penha. O Judiciário brasileiro concedeu 582.105 medidas em 2024. Ainda de acordo com o CNJ, em relação aos casos de violência doméstica, que incluem crimes previstos na Lei Maria da Penha, descumprimento de medidas protetivas, entre outros, os casos novos que chegaram à Justiça no ano passado chegaram a 966.785. Já o total de julgamentos para esses tipos de crime chega a 596.309. Outro dado que impressiona: ao fim do ano passado, o total de casos de violência doméstica pendentes na Justiça era de 1.297.142. Da Rádio 2, Milena Abreu. Atenção se você trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. Você pode ter dinheiro para receber. De acordo com a Caixa, que faz a gestão dos recursos remanescentes do antigo fundo PIS/PASEP, cerca de 10.500.000 trabalhadores com carteira assinada no período ou os seus herdeiros, no caso de pessoas já falecidas, têm dinheiro para receber. E os pagamentos começam ainda neste mês, no dia 28 de março. Vale ressaltar que o fundo PIS/PASEP é diferente do abono salarial PIS/PASEP. O fundo foi extinto em 2020. O que a Caixa pagará são valores relativos a cotas que não foram sacadas do antigo fundo. Os saques começam em 28 de março para os pedidos que foram feitos até o último dia 28 de fevereiro. Novas liberações serão realizadas todos os meses até 26 de janeiro de 2026 e vão depender da data do pedido. Em 24 de abril, por exemplo, receberão aqueles que solicitarem o dinheiro do fundo até o dia 31 de março e assim por diante. O Ministério da Fazenda estima que cada pessoa que tem direito receberá, em média, R$ 2.800. Se você acha que pode ser um dos beneficiários com dinheiro no fundo PIS/PASEP, pode conferir pelo aplicativo ou site do FGTS ou na recém-lançada plataforma Repis Cidadão, no endereço repiscidadão.fazenda.gov.br. O pedido de liberação do dinheiro, se houver, poderá ser feito nesses mesmos canais. Da Rádio 2, Milena Abreu. Estão definidos os últimos 4 classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Destaque para o Real Madrid, maior vencedor da história da competição e que passou de fase no sufoco. Nesta quarta-feira, ele perdeu o duelo de volta das oitavas de final, o clássico com o Atlético de Madrid por 1-0, e se classificou nos pênaltis. Agora o Real vai encarar o Arsenal, que tinha vencido o PSV por 7-1 no primeiro jogo, e no segundo empatou por 2-2.
O Borussia Dortmund bateu o Lille por 2-1 nesta quarta-feira e pega o Barcelona nas oitavas, enquanto o Aston Villa atropelou o Clube Bruges por 3-0 e terá pela frente o Paris Saint-Germain. Ainda nesta quarta-feira, o Bayern de Munique avançou ao fazer 2-0 no Bayer Leverkusen e vai encarar a Inter de Milão, que bateu o Feyenoord por 2-1. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Pela primeira vez, uma mulher assume a presidência do Superior Tribunal Militar. Maria Elizabeth Rocha vai comandar a corte pelos próximos 2 anos. Em 217 anos da história do Superior Tribunal Militar, é a primeira vez que uma mulher será presidente do órgão. O STM é composto por 15 ministros vitalícios, que são nomeados pelo presidente da República após os nomes serem aprovados pelo Senado. Ele é o órgão máximo da Justiça Militar e tem como responsabilidade processar e julgar os crimes previstos pelo Código Penal Militar Brasileiro. Ao tomar posse, Maria Elizabeth Rocha declarou ser feminista e ter orgulho de ser mulher. Afirmou que as mulheres brasileiras têm um sonho de igualdade e destacou que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. De acordo com Maria Elizabeth, apesar dos avanços conquistados pelas mulheres, ainda há um longo caminho para a construção de um país livre de constrangimentos e asfixias sociais. A nova presidente do Superior Tribunal Militar também defendeu uma maior presença de mulheres em cargos de comando no judiciário do país. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cadernetas de poupança têm saldo negativo no mês de fevereiro. Quer dizer que o total de dinheiro sacado foi maior que o total depositado. Dados do Banco Central indicam que as saídas superaram as entradas em 8 bilhões de reais. Com isso, no encerramento do mês, os brasileiros mantinham pouco mais de 1 trilhão de reais guardado na poupança. O fato de as retiradas terem superado os depósitos está ligado, por exemplo, aos juros altos praticados no país, o que faz com que o investidor tenha opções mais vantajosas que a poupança para aplicar o dinheiro. Hoje as cadernetas rendem 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, o que dá cerca de 8% ao ano. Bem menos que a taxa básica do país, a Selic, que está em 13,25%. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Custo de vida do brasileiro registra forte alta em fevereiro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apurado pelo IBGE e considerado a inflação oficial do país, disparou 1,31%. Foi o maior aumento de preços para o mês de fevereiro desde 2003. Os dois setores com maior impacto foram educação e habitação. Pesaram, por exemplo, o reajuste da mensalidade escolar e ainda o aumento da conta de luz, uma vez que os consumidores tiveram um desconto em janeiro concedido pela usina de Itaipu, mas em fevereiro o valor voltou ao normal. O gerente do IBGE, Fernando Gonçalves, explica. A maior variação do índice de fevereiro foi observada no grupo Educação, com alta de 4,70%, em razão dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo nas mensalidades escolares. Os destaques foram o ensino fundamental, o ensino médio e a pré-escola, todos com variação acima de 7%. O grupo Habitação foi o grupo com maior impacto no índice, 0,65 ponto percentual, praticamente metade do índice. E esse resultado foi em razão do fim da incorporação do bônus de Itaipu. A energia elétrica registrou alto de 16,80% após a queda de 14,21% em janeiro. No caso dos alimentos, o terceiro grupo de despesas que mais puxou a inflação para cima. Os preços subiram em média 0,7%. Eles foram puxados por itens como ovo e café, com altas de 15% e 10%. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. O governo brasileiro quer criar um novo imposto para as grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs,
como Google, Meta, Microsoft e Amazon. O objetivo? Usar esse dinheiro para bancar a internet de qualidade para famílias de baixa renda. A ideia já vem sendo discutida há um tempo, mas agora ganhou prioridade no Congresso. Só que a proposta não é simples. Por um lado, o governo quer regulamentar e arrecadar. Por outro, precisa equilibrar isso com a liberdade econômica e a inovação no setor. A discussão promete ser acalorada, já que sempre que se fala em regular essas empresas, o debate fica intenso. Será que a medida sai do papel dessa vez? E você o que acha, hein? Daqui a pouco mais informações aqui no nosso Infonews. Eu sou Kleber Salles e volto já já na nossa programação. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui com mais um Radar Esportivo, e o Ronaldo Nazário surpreendeu ao anunciar a desistência da candidatura à presidência da CBF. O ex-jogador revelou que encontrou resistência em 23 das 27 federações estaduais e que, diante desse cenário, optou por abandonar a disputa. A decisão repercutiu fortemente nas redes sociais, com internautas divididos entre apoio e frustração. Muitos lamentaram a falta de renovação na entidade, enquanto outros questionaram se Ronaldo seria a melhor opção para o cargo. A desistência do fenômeno reacende o debate sobre a estrutura política do futebol brasileiro. Enquanto alguns enxergavam nele uma esperança de mudança, outros ponderam que sua gestão no Cruzeiro e no Valladolid não foi exatamente um modelo de sucesso. De qualquer forma, a permanência de Edinaldo Rodrigues à frente da CBF parece garantida e o futebol brasileiro segue sem grandes perspectivas de reformulação no comando da entidade. Eita, pena que, não deu certo aí para o Ronaldo Fenômeno, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor. Nesta quinta-feira, falando agora de falha em serviços de instalação. A Tatiane Oliveira, ela contratou um serviço de instalação de internet, mas o serviço não funcionou direito. Eita, nós, hein? E ela pergunta o que ela pode fazer. Olha, Tatiane, conforme o artigo 20 do CDC, se o serviço não foi prestado corretamente, você tem direito a pedir o reparo ou até o cancelamento e devolução do valor pago, tá bom? Fica aí a dica, minha amiga. Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor, fuja da farinha. Uma pessoa que está buscando uma alimentação mais saudável deve evitar produtos como farinha refinada, como massas, bolos, biscoitos e alimentos processados ricos em gordura e açúcar, como pipoca de micro-ondas, sopas prontas cremosas, preparações congeladas, batatas, chips e salgadinhos. Também vale caprichar em ervas aromáticas para temperar comida como alho, cebola, salsa, cebolinha, manjericão, alecrim, louro, orégano, salva, curry, açafrão e coentro. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas.
E agora as notícias da Tribuna do Norte. Muito bom dia, estamos juntos com o Jornal Maricampo, agora 7 horas 50 minutos, 7h50. Juntos aqui, sempre com todas as informações, para você amanhecer o dia muito bem informado. Mais de 3 mil toneladas de lixo são retiradas das galerias de drenagem de Natal. A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEINFRA, retirou mais de 3 mil toneladas de lixo das galerias de águas pluviais da cidade. A limpeza foi realizada em 22 quilômetros da rede de drenagem de Natal. 358 bocas de lobo já foram desobstruídas e mais 52 poços de visita foram limpos. Para dar mais eficiência e rapidez ao trabalho de limpeza da rede de drenagem, estão sendo utilizados caminhões de sucção e hidrojato. A secretária da CEINFRA, Shirley Cavalcante, explicou que a tecnologia tem sido peça fundamental para a execução dos serviços. 575 publicidades irregulares foram removidas das ruas de Natal no início de 2025. Foram 346 faixas, 158 tabuletes, 23 placas e 48 outros tipos de anúncios retirados pelos agentes de fiscalização. Fixar publicidade em via pública sem autorização é infração urbanística e ambiental. A infração resulta em multa, cujo valor mínimo é de R$ 536,80 por publicidade irregular apreendida. Por exemplo, se uma empresa instalar 10 faixas irregulares, o valor aplicado chega a R$ 5.368. Desse modo, a multa vai depender da quantidade de itens irregulares identificados pela fiscalização. E a inflação de fevereiro é a maior do mês em 22 anos. Isso mesmo, a inflação de fevereiro é a maior do mês em 22 anos. A inflação oficial do país registrou em fevereiro a maior taxa para o mês dos últimos 22 anos. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 1,31%, muito acima da taxa de janeiro de 0,16%. Os grupos habitação pressionado pelo reajuste de 16,8% na tarifa de energia elétrica residencial por causa do fim do bônus de Itaipu e educação com aumento das mensalidades escolares foram os maiores responsáveis pela alta da inflação de fevereiro. De acordo com os dados divulgados ontem pelo IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas também subiu, puxado pelo aumento nos preços dos ovos de galinha e do café. Já no grupo Transportes, o que mais pesou foi a alta dos combustíveis e o reajuste das passagens de ônibus urbanos. A correção da bandeirada dos táxis também ajudou. Juntos, estes 4 grupos contribuem com 92% da composição do IPCA. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. O tempo para hoje é de previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Lembrando que a noite é chuvosa, a mínima para hoje 24 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 69 e a máxima 97%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Vamos para a Tábua de Marés. Hoje, quinta-feira, 13 de março, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h25 e o pôr do sol será às 17h34. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 13h43 e a seguinte pré-mar será às 15h58. A primeira baixa-mar será logo mais às 9h46 e a seguinte baixa-mar às 22h03. O nível da água está descendo neste momento, faltam 4 horas para a baixa-mar. Teremos 12h09 de sol e o trânsito solar é às 11h30. Você conferiu previsão do tempo e ainda Tábua de Marés aqui dentro do nosso
Jornal Maricampo. Estamos chegando ao final de mais uma edição. Lembrando que amanhã estaremos de volta, mas antes a gente não pode deixar de encerrar o nosso jornal trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal, onde a gente experimenta o café e ainda, claro, se diverte bastante. Vamos então. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Edivaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do meu amigo Marcos Brito nesta manhã de quinta-feira é cuscuz com carne moída e ainda guisado. Guisado e carne moída. O que mais, hein, meu amigo Marcos Brito? Ainda um pouquinho de fígado cozido? Rapaz, que misturada, viu? Você nunca misturou tanto esse cuscuz, viu? Cuscuz com carne moída, guisado e ainda pedaços de fígado cozido e bem temperado, né? Rapaz, que misturada. Que isso? Essa turma é demais. Eita, vamos nós. Para pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia desta quinta-feira,
para você refletir nesta manhã. A fé é uma palavra tão pequena, mas de poder tão grande, que é através dela que conseguimos vencer as dificuldades que chegam fazendo barulho, tentando nos derrubar. Mas com essa fé que Deus renova, todos os dias temos forças para vencer tudo o que vier. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã em mais audição do nosso Jornal Maricampo. Até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.